comando, voltamos e agora para tratar de uma situação especial que pode ser cobrada na tua prova da carreira jurídica, das carreiras policiais, iminência aí, lá no estado do Pará. Carreiras policiais em alta, você não pode perder o foco. Vamos lá? Poder regulamentar ou normativo. Tá bom? Poder regulamentar ou normativo. Olha só que coisa bacana. O poder regulamentar ou normativo é aquele poder que confere aos chefes do executivo, quer seja União, Estado, município ou Distrito Federal, tá? A competência para editar decretos. Observa que decreto, muita gente fala, decreto-lei. Gente, decreto não é lei. O decreto é apenas um ato administrativo. Então observa, se ele é um ato administrativo, ele não pode criar uma nova sanção, nem estabelecer um novo direito. Um decreto, ele serve, ele tem a função apenas de quê? Explicar, complementar ou até minudenciar leis. O decreto, ele tem uma função complementar. Observa que ele é produzido pelo chefe do poder executivo, governador, presidente, prefeito. Eles não são do legislativo. Então, eles não podem exorbitar a sua competência alterando a ordem jurídica nacional. Portanto, se o governador do estado exorbitar a sua competência, aquele ato administrativo, aquele decreto dele, vai ser o quê? Anulado pelo judiciário ou sustado pelo legislativo. Muita atenção! O decreto, que é a regra no direito administrativo, é o decreto denominado decreto regulamentar ou normativo. Ele acompanha o mesmo nome do poder, mas nós temos uma exceção que nós vamos tratar agora em um bloco especial, denominada decreto autônomo, que você vai achar lá na Constituição Federal, no artigo 84. Este decreto autônomo, ele não é competência do chefe do executivo, mas sim uma competência específica do presidente da República. Então nós vamos passar a tratar agora do decreto autônomo. Muita atenção, as provas de carreira policial ou de carreira jurídica de nível superior já podem te cobrar exatamente a exceção, que é exato o decreto autônomo lá do artigo 84, inciso 6º, alíneas A e B da Constituição. É lá que nós vamos encontrar o regramento. Vamos lá? Decreto autônomo. O decreto autônomo nada mais é do que uma possibilidade jurídica conferida a quem? Ao chefe do Executivo Federal. Conforme o artigo 84 da Constituição Federal Brasileira, o artigo 84 fala o seguinte: é competência específica do presidente da República editar mediante decreto. O que o presidente da República pode fazer de posse da competência de editar um decreto autônomo? O decreto autônomo do presidente da República, ele pode extinguir cargos vagos, tá? E ainda, em se tratando de contas, ele jamais poderá fazer com que as contas públicas alterem para cima. Ou seja, ele apenas mantém ou reduz as contas conforme os artigos. Conforme o artigo 84, inciso 6º, alíneas A e B. É competência específica do presidente da República editar mediante decreto ou dispor mediante decreto. Aí o que ele pode fazer? A extinção de cargos públicos desde que eles estejam vagos
ou ainda organizar a administração pública, desde que não aumente as contas públicas do Brasil. O que ele pode fazer? Apenas equilibrar, manter ou ainda diminuir. Se o presidente da República exorbitar, como já aconteceu em um pretérito não muito distante, a nossa ex-presidente, a ex-presidente do Brasil, concedeu um auxílio moradia, aquele lá do artigo 60B, salvo engano, da Lei 8112 de 90, que é o RJ1 da União, dizia lá que o auxílio moradia seria concedido pelo prazo máximo de 8 anos a cada 12 trabalhados, em uma medida provisória, em um decreto lá de 24 de 12 de 2013, olha que ano bonito, 24 de 12, véspera de Natal, só a Mamãe Noel podia trabalhar para fazer uma tranqueira dessa. O que ela fez? Colocou lá que o auxílio moradia seria pago por período indeterminado. Glória a Deus, e o legislativo, isso não vingou. Por quê? Ela exorbitou a sua competência, e obviamente que nesse caso de quando o decreto autônomo for utilizado em exorbitando a competência do presidente, este decreto será passível de uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Bacana? Então esse foi o poder regulamentar ou normativo conferido aos chefes do poder executivo. O próximo poder é o poder de polícia. Vamos tratar aí. A primeira coisa que vem na tua cabeça quando nós falamos poder de polícia é exatamente, eu disse, que eu errei o númerozinho aqui, estava número 6 regulamentar, mas o poder regulamentar foi o quinto que nós tratamos, né? Vamos tratar agora do poder de polícia. A primeira coisa que vem na tua cabeça quando falamos poder de polícia é exatamente a polícia. Porém, o poder de polícia tem nada a ver com a polícia, gente. O poder de polícia é o poder fiscalizatório do Estado. Ele tem a função de fiscalizar com a finalidade da manutenção da ordem pública, da paz social. Por isso, então, a administração pública, ela pode interferir na atividade de um particular em prol do coletivo. Então, a finalidade do poder de polícia é a manutenção da ordem pública. Portanto, esse poder de polícia, ele pode ser preventivo, ou ele pode ser ainda repressivo, tá? Ele pode ser preventivo ou pode ser repressivo. Ele tem uma previsão legal lá no Código Tributário Nacional. Código Tributário Nacional, no artigo 78. Lá existe a previsão de que a administração pública pode interferir na atividade particular em prol da coletividade. A administração pública, ela pode praticar embargos a obras irregulares, ela pode praticar a destruição da coisa a partir de demolições em obras que estão, por exemplo, no passeio público, em Belém do Pará, em Ananindeua. É muito comum essa prática, e eu não enxergo onde está a administração pública que não observa esse tipo de conduta. Placas de estabelecimentos comerciais atrapalhando o passeio público. Aí você pega o estatuto, você pega o código de postura do município de São Paulo, é bem claro dizer que você não pode explorar uma atividade comercial em meio à via pública. Aqui em Belém, aqui em Ananindeua, parece que isso é comum. Eu estou pedindo a Deus que chegue um prefeito que faça um reordenamento urbano. Para quê? Para devolver ao povo que é seu de direito, as calçadas, a via pública, por exemplo. Isso é obra do poder de polícia. Eu, inclusive, fui fiscal do Código de Posturas na década de 80, quando trabalhei na Secretaria de Obras. Tentávamos a todo custo fazer valer o direito do cidadão, o direito de caminhar, o direito de ir e vir, retirando defensas, retirando floreiras, retirando correntes, demolindo calçadas que são totalmente avessas ao Código de Postura. Ah, mas isso aí, professor, isso é uma perseguição ao cidadão? Não, pelo contrário.
é uma manutenção de direitos. Será que você pensa que você não vai virar idoso nunca? Você nunca vai chegar a ser idoso? Como que você vai trafegar, caminhar numa calçada, andando de muleta, muitas vezes de andador, em umas calçadas aberrantes aqui no nosso estado, que o cara consegue me colocar um piso cerâmico que sequer é antiderrapante? Ele não poderia colocar nenhum, mas se colocasse, pelo menos que colocasse o antiderrapante para não prejudicar as pessoas mais idosas. Então o poder de polícia, ele pode fazer tudo isso? Sim, ele pode fazer tudo isso. Pode destruir a coisa? Pode. Uma casa com avanço? Pode. Pode multar um estabelecimento comercial que não está condizendo com a sua autorização de funcionamento, com a sua licença de funcionamento? Pode. As multas dos veículos que estão emitindo poluentes em excesso? Pode. A retirada de circulação de ônibus que estão no seu licenciamento vencido? Pode. Então o poder de polícia, ele é tanto preventivo quanto repressivo. Característica principal do poder de polícia, quando ele é fiscalizatório, significa dizer que ele é discricionário. Discricionário significa dizer que o agente público tem que encontrar a melhor forma de agir. Nem sempre ele chegará para multar, mas muitas vezes para orientar, muitas vezes para notificar. Ainda como característica do poder de polícia, além de discricionário, observa, ele é discricionário, mas também pode apresentar-se vinculado. Apresentar-se vinculado para quê? Para a aplicação de uma sanção, pois a sanção só pode ser aplicada em acordo com a lei. Se ela não estiver de acordo com a lei, não poderá ser aplicada, tá? Então ele é discricionário. Logo em seguida, você observa uma próxima característica, que ele é autoexecutável. Por que autoexecutável? Porque ele não necessita de uma ordem judicial, não necessita da anuência de terceiros para que venha a ser executado um ato de fiscalização da administração pública. E por último, nós temos uma característica denominada coercibilidade, que nada mais é do que o uso moderado da força e que tem origem na imperatividade. Quer dizer, eu estou trabalhando de forma unilateral, ou seja, o meu ato será executado independentemente de quê? Da anuência, da concordância do particular, da sua aquiescência. O particular está errado, ele não precisa aceitar nada. Ele tem apenas que cumprir a ordem do Estado para que seja mantida a ordem pública. Observa o seguinte, uma grande pergunta que vem sendo feita dentro das provas de concurso público é sobre a delegação do poder de polícia para um particular. Via de regra, não é permitido que o poder de polícia seja delegado a um particular, salvo nas situações que são denominadas atos materiais ou executórios. Como exemplo, posso dar para você a instalação dos pardais, a instalação das araras. De acordo com a região, a nomenclatura é diferente, mas todo e qualquer pardal ou arara é um radar fotográfico, radar de fiscalização eletrônica. O Estado não tem, mas para materializar a tua conduta, ele pode terceirizar a um particular apenas para que este execute, para que este materialize tua conduta. Isso não significa dizer que esse particular de posse dos teus dados, ele já vai enviar a multa que seria para o Detran ou para a Secretaria de Mobilidade Urbana do município, enviar para aquele cidadão, para aquele condutor que infringiu a lei ou ultrapassou o limite de velocidade ou até mesmo avançou no sinal vermelho. Bacana? O poder de polícia, então, ele é chamado de polícia administrativa. Lembra que tem fundamento legal no Código Tributário Nacional, no artigo 78, e lembra que sua característica principal é a discricionariedade, seguida ainda da autoexecutoriedade e a coercibilidade. Não esquece na tua prova que o poder de polícia pode se apresentar de forma preventiva ou repressiva. Muito bom! Estudamos os 6 poderes de forma simplificada, direta e objetiva. Aguarda que nos próximos blocos vem chumbo grosso para você gabaritar a tua prova. Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.
Voltamos então nesse bloco para tratar de poderes, para falar de dois poderes muito importantes que têm origem lá no princípio da hierarquia. Que poderes seriam esses? É exatamente o poder hierárquico e o poder disciplinar. Vamos esquematizar para ficar mais perto. Olha só, tanto o poder disciplinar quanto o poder hierárquico, eles nascem lá no princípio da hierarquia, tá? Nascem lá no princípio da hierarquia. O que acontece com o poder hierárquico? O poder hierárquico é aquele poder que vai dividir a administração pública em escalões. Ora, logo vão surgir dois escalões. Quem seriam esses escalões, professor? Exatamente, o superior e o subordinado. Então, eu tenho o escalão superior e tenho o escalão subordinado. Obviamente que por existir o escalão superior e o escalão subordinado, você vai notar dois fenômenos. É que vai acontecer que o superior tem a competência de ordenar o subordinado. Logo, surgem dois institutos bastante relevantes dentro do direito administrativo, um denominado delegação, que nada mais é do que a extensão da competência de um superior a um subordinado, e ainda surge o inverso, o contrário, que é o instituto da avocação. Avocar significa chamar para si um ato que foi anteriormente delegado. A grande pergunta é: será que todos os atos são delegáveis? Ou será que existem atos que seriam indelegáveis? Olha só, existe dentro da lei do processo administrativo, que é a lei 9784 de 99, lá no artigo 13, três atos que são considerados atos indelegáveis. Que atos seriam estes? Veja bem, nós temos como atos indelegáveis, o primeiro, atos que são de competência específica, de competência exclusiva, de quem? Do órgão ou da autoridade. Quem seria o segundo? Atos que são de competência específica, que são atos de competência exclusiva de quem? Do poder normativo. E o terceiro, aqueles atos que versam sobre recursos no processo administrativo. Então toma nota, existem três espécies de atos que não existem possibilidade de delegá-los. Por conta de quê? Porque a Lei do Processo Administrativo Federal, em seu artigo 13, já fez a vedação. Ato de competência específica, exclusiva, eles são até fáceis, se é específico, se é exclusivo, eu não posso delegar. De quem são esses atos? Do órgão ou da autoridade, depois atos do poder normativo, e o terceiro, que é um pouquinho mais complicado de você lembrar, que são exatamente os atos que versam sobre os recursos dentro do processo administrativo. O poder hierárquico, além de dividir a administração em escalões, e surge o superior com ainda o subordinado e ainda os institutos da delegação e da avocação, possibilita que o superior ordene o seu subordinado. Então observa, o superior ele pode ordenar. Se ele pode ordenar, obviamente que ele pode fiscalizar e ainda pode corrigir. Você que é afobadinho e tentou dizer aí que ele pode punir, você se equivocou. Por quê? A punição, ela não é uma competência inerente do poder hierárquico, mas as sanções, as punições, elas são oriundas do poder disciplinar. Então, é o poder disciplinar que aplica sanções, que aplica punições, porém, essas punições são administrativas. Elas são diferentes do ius puniendi do Estado. Muito cuidado, que algumas bancas vão tentar dizer para você o seguinte: o poder disciplinar equivale ao poder
de punir do Estado, o poder do Estado punir o criminoso, a ius puniente do Estado. Não. O poder disciplinar, ele aplica apenas sanções administrativas, ou seja, quando houver o cometimento de uma infração administrativa. Vale ressaltar o seguinte: o poder disciplinar, ele pode punir tanto, atenção, tanto um agente público quanto um particular. Ou seja, se a tua prova afirmar que o poder disciplinar aplica sanções apenas ao agente público, ela está perfeitamente errada, está totalmente incorreta, não tem nem que titubear. Porém, se a tua prova disser o seguinte: o poder disciplinar pode punir tanto o agente público quanto qualquer particular. Opa, aí também não é qualquer particular. Eu só posso punir aqueles particulares que têm uma relação estrita com a administração pública. Aquele que recebeu uma delegação, aquele que está prestando um serviço. E como esse particular vai ser punido? Esse particular ele vai ser suspenso, ele vai ser demitido? Não. Esse particular vai receber uma sanção dentro de uma declaração de inidoneidade, ou impedindo de prestar serviços para a administração pública por um determinado período. Tudo bem? Então nós acabamos de tratar muito cuidado dos poderes disciplinar e hierárquico que tiveram origem lá no princípio da hierarquia. Observa que o hierárquico é aquele que possibilita ordenar, fiscalizar e corrigir, enquanto que as punições podem ser aplicadas apenas pelo poder disciplinar. E toma nota do seguinte: apesar de aqui no estado do Pará nós não chamarmos a sanção mais leve de advertência, nós chamamos de repreensão. Nos outros RJUs de todos os estados da federação, geralmente eles carregam a sanção mais leve com o nome de advertência. Não confunde uma advertência do RJU com uma advertência lá do ECA, da Lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata a advertência lá no ECA como admoestação verbal. Só que a nossa advertência, a advertência do servidor público, que estudamos dentro do direito administrativo, ela deve ser efetivada por escrito, que é exatamente para mostrar para o servidor onde que está tipificada a sua conduta e qual a sanção que é prevista de acordo com a sua prática, e possibilitar assim o contraditório e a ampla defesa. Então, uma observação importante: não há que se falar em sanções verbais no âmbito da administração pública brasileira. Bacana? Espero que vocês tenham gostado desse bloco. Siga nas redes sociais Professor Ricardo Fatrim e o Fatrim Concursos para tomarem conhecimento de todos os eventos que nós realizamos dentro do Fatrim Concursos para facilitar, para te conduzir à tua aprovação. No próximo bloco, vamos tratar do poder normativo ou regulamentar. É pai e bola só para você tomar um café. Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.